Jesus e a mamãe servem-se de Luísa como vítima para não mandar um castigo ao mundo. 22 de maio de 1902. Encontrando-me em meu estado habitual, o bendito Jesus não vinha, e ó, quanto sofri e quantos disparates disse, é inútil descrevê-los. Assim, depois de me cansar completamente, senti uma pessoa próxima, mas não conseguia ver o rosto. Estendi a mão para encontrá-lo e percebi que sua cabeça estava apoiada em meu ombro, desfalecida. Olhei e reconheci o meu doce Jesus, que parecia desfalecido pelos tantos disparates que eu havia dito. Assim que o vi recobrar os sentidos, não sabia quantos outros disparates queria ainda lhe dizer. Mas Jesus disse-me: aquieta-te, aquieta-te, não digas mais nada, ou me farás desfalecer novamente. Teu silêncio me fará recobrar o vigor, e assim poderei ao menos beijar-te, abraçar-te e deixar-te contente. Então, permaneci em silêncio e ambos nos beijamos muitas vezes. Jesus fez-me muitas demonstrações de amor, mas não consigo explicá-las. Depois disso, encontrei-me fora de mim mesma e saí à procura do dileto de minha alma. Não o encontrando, levantei os olhos ao céu e pensando que talvez pudesse vê-lo novamente, e vi que lá estavam a Rainha Mãe e Jesus Cristo, de costas, em uma disputa entre si. Como ele não queria atender a mãe, mantinha-se de costas, completamente cheio de fúria, e parecia que de sua boca saía o fogo de sua ira. Compreendi apenas que o nosso Senhor, naquele dia, queria destruir, com o fogo de sua ira, tudo o que servia de alimento ao homem. A Santíssima Virgem não queria, e Jesus dizia: mas com quem descarregar este fogo aceso da minha ira? E a mãe dizia: descarrega-o sobre quem podes, apontando para mim. Não a vês sempre pronta a cumprir os nossos desejos? Ao ouvir isso, Jesus virou-se para a mãe, como se tivessem chegado a um acordo. Chamaram os anjos e entregaram a cada um deles uma centelha daquele fogo que saía de Jesus Cristo. Os anjos trouxeram as centelhas até mim, colocando uma na minha boca e as outras nas mãos, nos pés e no coração. Eu sofria, sentia-me consumida e amargurada por aquele fogo, mas resignava-me a suportar tudo. O bendito Jesus e a mãe eram espectadores dos meus sofrimentos, e Jesus parecia, de certa forma, apaziguado. Nesse momento, encontrei-me em mim mesma e vi que o confessor estava prestes a chamar-me à obediência, como de costume. No entanto, no meio disso, em vez de chamar-me à obediência, colocou a intenção de me fazer sofrer a crucificação. Jesus colaborou para que eu participasse de suas penas. Parecia que o confessor havia completado a obra iniciada pela Rainha Mãe. Que tudo seja para a glória de Deus e sempre bendito. A alma que vence suas paixões adquire as virtudes e com elas gradativamente a graça. Nesta manhã, depois de muito esforço, o bendito Jesus moveu-se em meu interior e o vi dentro de mim, abraçado, como se fosse sustentado por outra pessoa. Fiquei maravilhada ao ver isso, e Jesus disse-me: minha filha, o interior da alma está cheio de paixões.
E à medida que a alma vai vencendo as paixões, cada virtude ocupa o seu lugar, acompanhada por graus de graça. E conforme a virtude se aperfeiçoa, a graça lhe fornece novos graus. Como o meu trono é composto de virtudes, a alma que as possui oferece-me os braços e o trono, para que eu possa reinar em seu coração, mantendo-me continuamente abraçado e servido por ela, a ponto de me deleitar com a sua companhia. Sendo a alma suscetível de se manchar, a virtude permanece sempre intacta, desde que a alma saiba conservá-la e se mantenha unida a ela. Porém, quando isso não ocorre, a virtude retorna a mim, ou seja, aquele de onde ela saiu. Por isso não te admires se me viste assim em teu interior. As virtudes são atributos e dons de Jesus, mas o amor é a sua própria natureza. Por isso, quem o ama forma uma só coisa com ele e não pode perder-se. 15 de junho de 1902. Encontrando-me em meu estado habitual, meu adorável Jesus transportou-me para fora de mim mesma e disse-me: minha filha, pode-se dizer que todas as virtudes são os meus dons e os meus atributos, mas o amor não pode ser chamado de um atributo meu, pois é a minha própria natureza. Assim, todas as virtudes formam o meu trono e as minhas qualidades, mas o amor forma o meu próprio ser. Ao ouvir isso, lembrei-me que no dia anterior havia dito a uma pessoa que temia pela incerteza da salvação, que quem verdadeiramente ama Jesus Cristo pode estar seguro de sua salvação. Para mim, considero impossível que nosso Senhor afaste de si uma alma que o ama de todo o coração. Por isso, devemos pensar em amá-lo, e assim teremos a nossa salvação em nossas mãos. Então perguntei ao amante Jesus se ao dizer isso havia falado mal, e ele acrescentou: minha dileta, com razão dissestes assim, pois o amor tem a propriedade de formar de dois objetos um só, de dois quereres um só. Assim, a alma que me ama forma uma só coisa comigo, um só querer. Como então poderia separar-se de mim? Ainda mais, sendo a minha natureza o amor. Onde encontra alguma centelha de amor? Na natureza humana. Une-a imediatamente ao amor eterno. Por isso, assim como é impossível formar de uma alma duas almas, de um corpo dois corpos, também é impossível que se perca quem verdadeiramente me ama. A mortificação produz a glória. 17 de junho de 1902. Nesta manhã, assim que vi o meu dileto Jesus, parecia que ele tinha em mãos um papel escrito no qual se lia: a mortificação produz a glória. Quem deseja encontrar a fonte de todas as alegrias deve afastar-se de tudo aquilo que possa desagradar a Deus. Dito isto, ele desapareceu. As culpas da França e o seu castigo. 29 de junho de 1902. Nesta manhã, assim que vi o meu adorável Jesus, ouviu dizer, sem saber o motivo: pobre França, ergueste-te em rebeldia e em seguida quebraste e rompeste
as leis mais sagradas. Negando-me como teu Deus, tornaste um exemplo para outras nações, atraindo-os ao mal. Teu exemplo é tão poderoso que as outras nações estão prestes a cair, mas fica sabendo que, como castigo por isso, serás conquistada. Depois disso, ele retirou-se para o meu interior, e eu o sentia buscando ajuda, piedade e compaixão por tantas de suas dores. Era profundamente dilacerante ouvir que o bendito Jesus desejava auxílio de suas criaturas. Quem tem o ofício de vítima está em comunicação com a vida de Jesus, usufrui dele e é exposto às suas próprias penas. Luísa sofre para impedir as maquinações contra a Igreja e o Papa, 1º de julho de 1902. Estando em meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, ajoelhada sobre um altar, junto com outras 2 pessoas. Nesse momento, Jesus Cristo apareceu sobre o altar e disse: as verdadeiras almas vítimas devem estar em comunicação com a minha própria vida, devem usufruir de mim, expor-se às minhas próprias penas. Enquanto dizia isso, tomou uma âmbula em suas mãos e Deus deu-nos a comunhão a todas as 3. Depois disso, atrás daquele altar, parecia haver uma porta que se abria para uma rua cheia de gente e completamente abarrotada de demônios, de tal forma que era impossível caminhar sem ser pressionada por eles. Como estavam cheios de espinhos agudíssimos, não se podia fazer movimento algum, sem sentir os espinhos perfurarem profundamente a carne. Eu teria desejado, a qualquer custo, escapar daqueles furores diabólicos, e quase me esforçava para fazê-lo, mas não sei quem me impediu, dizendo-me: tudo isso que vês são maquinações contra a Igreja e contra o Papa. Querem que o Papa saia de Roma enquanto invadem o Vaticano e se apropriam dele. Se quiseres escapar dessas moléstias, os homens e os demônios ganharão força e farão com que esses espinhos se manifestem, causando acerbas feridas à Igreja. Mas, se estiveres disposta a sofrê-los, enfraquecerás tanto uns quanto outros. Ao ouvir isso, permaneci ali, mas quem pode descrever o que passei e sofri? Acreditava que jamais sairia do meio daqueles espíritos diabólicos. No entanto, depois de ter permanecido assim por quase uma noite, a proteção divina libertou-me. A cada período da vida de Jesus suscita uma especial imitação, amor, reparação, etc. e também a sua vida eucarística. 3 de julho de 1902. Continuando em meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesmo, dentro de uma igreja. Não encontrando meu adorável Jesus, fui bater à porta de um sacrário, pedindo que ele me abrisse. Como não abriu, tornei-me audaz e por mim mesma abriu, encontrando assim o meu único e sumo bem. Quem poderia descrever a alegria que senti? Fiquei como que extasiada ao contemplar uma beleza indescritível. E Jesus, ao me ver, lançou-se em meus braços e disse: minha filha, cada período da minha vida suscita do homem atos e graus distintos e
especiais de imitação, de amor, de reparação e outros. Contudo, no período da minha vida eucarística, sendo esta inteiramente uma vida de ocultamento, transformação e contínua consumação, posso dizer que meu amor, após extinguir o excesso e a consumação, não encontra em minha infinita sabedoria outros sinais externos de demonstrar o amor pelo homem. Assim como a encarnação, a vida e a paixão da cruz suscitam amor, louvor, gratidão e imitação. A minha vida sacramental desperta no homem um amor extasiado, um amor de entrega total a mim, um amor de perfeita consumação, e ao consumar-se na minha própria vida sacramental, a alma pode realizar diante da divindade o mesmo ofício que eu continuamente exerço perante Deus por amor aos homens. Essa consumação levará a alma a transbordar para a vida eterna. Tanto será exaltada a alma, quanto mais humilhações suportar com Jesus e por amor a Ele. 7 de julho de 1902. Nesta manhã, não vindo o bendito Jesus, sentia-me toda confusa e humilhada. Então, depois de muito sofrer, assim que ele se fez ver, disse-me: Luísa, sempre humilhada com Cristo, eu comprazendo-me e desejando ser humilhada com Cristo, respondi: sempre, ó Senhor, e ele repetiu: e o sempre da humilhação com Cristo dará início ao sempre da exaltação com Cristo. Compreendi então que tantas serão as exaltações que o Senhor concederá à alma quantas forem as humilhações que ela sofre com Cristo por amor a Cristo. E se essas humilhações forem contínuas, o Senhor tantas vezes exaltará essa alma, realizando essa exaltação continuamente diante de toda a corte celestial, diante dos homens e, por fim, diante dos próprios demônios. O espírito de oração contínua atrai tanto o Senhor que não só manifesta à alma as obras de sua humanidade, mas também aquilo que sua divindade realiza nela. 28 de julho de 1902. Continuando em meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma e vi o meu adorável Jesus, que, não querendo que eu visse os males do mundo, disse-me: minha filha, retira-te, não queiras ver os males gravíssimos que há no mundo. E ao dizer isso, ele mesmo retirou-me e, conduzindo-me, repetiu: o que te recomendo é o espírito de oração contínua, essa busca constante da alma por conversar comigo, seja com o coração, seja com a mente, seja com a boca, e até mesmo com a simples intenção, torna tão bela aos meus olhos que as notas de seu coração harmonizam-se com as notas do meu coração, e eu me sinto tão atraído a conversar com tal alma que, além de lhe manifestar as obras externas da minha humanidade, começo a lhe revelar algo das obras internas que a minha divindade realizava em minha humanidade. Não apenas isso, mas tamanha é a beleza que o espírito de contínua oração faz a alma adquirir, que o demônio é atingido como por um raio e vê frustradas as ciladas com as quais tenta prejudicá-la. Dito isto, ele desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Nas obras santas e de caridade,
que se realizam, não deve haver interesse, nem por parte de quem as faz, nem por parte de quem as recebe. 31 de julho de 1902. Encontrando-me em meu estado habitual, por várias vezes vi meu adorável Jesus, mas sempre em silêncio. Eu me sentia toda confusa e não ousava interrogá-lo, mas parecia que ele queria me dizer algo que feria o seu sagrado coração. Finalmente, na última vez em que veio, ele disse-me: minha filha, a verdadeira caridade deve ser desinteressada, tanto por parte de quem a pratica, quanto por parte de quem a recebe. E se há interesse, essa lama produz uma fumaça que cega a mente e impede de receber o influxo e os efeitos da caridade divina. Eis porque em tantas obras, ainda que santas, que se realizam e em tantos cuidados caritativos que se executam, sente-se como um vazio e não se recebe o fruto da caridade que praticam. Livro do Céu, volume 4, escrito Serva de Deus Luísa Picarreta.